Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar a advogada doutora Mayla Cono, que vai falar sobre o tema Pacto Antinupcial. Olá, doutora, tudo bem? Olá, Raul, tudo bom? Um prazer estar aqui para a gente conversar sobre um tema bastante importante, né, que é o Pacto Antinupcial. Sim, muito importante, até porque a maioria das pessoas que não são técnicas na área, né, elas ficam em dúvida sobre quando e como se deve e por que se deve fazer pacto antinupcial. Então, eu pergunto logo para a senhora, assim, de saída, que eu acho que é bem interessante as pessoas saberem o que é o pacto antinupcial e para que ele serve e quando ele deve ser feito por aquelas pessoas que pretendem se casar. Perfeito, Raul. Bom, o pacto antinupcial, ele nada mais é do que um acordo, né, um ajuste feito entre os noivos que vai passar a ter validade depois do casamento, né? É um acordo que não é obrigatório para aquelas partes que vão casar pelo regime legal, que a gente chama. O regime legal é o da comunhão parcial de bens. Quando os nubentes não escolhem outro regime, é aplicado o regime legal, porque não dá para casar sem regime. Sim, Então, se claro. ninguém escolheu regime nenhum, vai ser aplicado ali naquele casamento o regime da comunhão parcial de bens. E aí o pacto antinupcial não é obrigatório. Acontece que quando as partes querem escolher um outro regime, até mesmo regimes mistos, né, misturar um regime no outro, ali a gente tem o regime da comunhão universal, o regime da separação total de bens, separação, divisão dos aquestos ali. Quando se quer escolher um outro regime que fuja desse regime legal, é obrigatório esse instrumento do pacto antinupcial. Então, pelo que a senhora está dizendo, o pacto ele deve ser firmado antes do casamento e Antes do nunca depois, casamento. é isso? Perfeito. A gente não pode firmar um pacto antinupcial depois. Eu ia justamente falar sobre Pelo isso. nome, né? Antinupcial. Antenupcial. Acontece que, como se me permite, Raul, Claro. como o pacto ele está muito envolvido aí com essa questão do regime de bens, muitas vezes a gente pensa que ele serve mesmo somente para isso. Ah, quero escolher um regime diferente do da comunhão parcial. Então, eu preciso fazer um pacto antinupcial, porque ele é obrigatório, né? A lei dispõe ali que é obrigatório. Só que hoje já está pacificado que a gente pode estipular nesse tipo de documento outras cláusulas que não têm a ver somente com regime de bens, nem tem a ver somente com patrimônio. Né? É uma coisa nova, inclusive, mas hoje já está amplamente aceito que a gente pode dispor sobre o que a gente chama no direito de cláusulas existenciais. A gente pode dispor sobre educação de filhos, a gente pode dispor, inclusive, sobre o que é que acontece se uma das partes ele descobriu uma traição, algumas Sim, muito particularidades que interessante. fogem dessa regra comum, né, do regime de bens. Então, quer dizer que mesmo com o regime legal, né, que é o da comunhão parcial de bens, se pode fazer o pacto estipulando outras coisas além do regime. Isso mesmo, Muito Raul. interessante, porque isso é uma novidade, né? É uma Isso. novidade, creio que, de construção jurisprudencial. Não sei se existe alguma disposição legal sobre isso, mas é muito importante, porque você já pode prefixar algumas questões para que depois elas não venham a ser objeto de discussão no momento do divórcio. Exatamente, Raul, Perfeito. isso mesmo. E quais são as principais vantagens em se fazer esse tipo de acordo, ou seja, o pacto antinupcial, doutora? Bom, no meu ponto de vista, a principal vantagem para aquelas pessoas que estão casando ali é conhecer de fato todos os regimes de bens. Muitas vezes as pessoas nem sabem a diferença entre um regime e outro, ou então simplifica muito, e cada um deles tem uma particularidade, né? Eu acho que a principal vantagem é você conhecer todos os regimes para saber qual daqueles vai se adequar melhor às particularidades da sua vida, seja financeira, seja emocional, quando a gente está falando de cláusulas existenciais aí. Então, essa de fato é a principal vantagem, você fazer uma escolha consciente, né, de qual regime o casal ali vai adotar.
E outra vantagem para quem trabalha nessa área de direito de família e sabe que os processos litigiosos demoram muito, Raul, para serem resolvidos. Né? Quando existe briga no direito de família, os processos se estendem por 3, 4, 5, 6 anos, porque o juiz fica ali entre uma guerra de duas partes que estão... Porque eu sempre digo que no momento do divórcio, né, o divórcio ele sempre vai muito além, as questões do divórcio sempre vai muito além dos bens, muito além dos filhos, que às vezes os filhos já são até maiores, capazes, mas sempre há, ou na maioria das vezes há, uma mágoa, Exatamente. uma revolta, um sentimento de vingança, um sentimento de culpa, né? E às vezes as pessoas elas têm uma tendência a acreditar que uma sentença de divórcio vai resolver isso e não resolve. Exatamente, né? Raul. Então, quanto mais claro puder estar as cláusulas, melhor. Exatamente. Né? Eu fico até surpreso com essa possibilidade de fazer pacto com relação ao regime legal, né? E acho muito importante isso, muito interessante, justamente para se convencionar aquilo que normalmente não se convenciona, né? Isso mesmo. Eu digo sempre que as partes se casam naquele momento de emoção e esquecem disso tudo, né? O correto seria você consultar um advogado de família, não no momento do divórcio, mas antes do casamento, porque você poderia no futuro evitar uma série de discussões se consultasse um advogado especialista em família que pudesse te orientar qual é o melhor regime, se vai ter pacto antinupcial, o que é que vai convencionar nesse pacto, o que é que não vai. É porque as pessoas, eu acho que elas ainda têm um pouco de... Não sei, eu posso estar errado, tem um pouco de preconceito, né? Concordo com você. É um tabu, né? Falar de dinheiro antes do casamento. Você já está querendo falar, não, o pacto não serve só para dinheiro. Vamos estabelecer aqui outras coisas também, né? Exatamente. Que muitas vezes são mais importantes até do que o próprio dinheiro, porque às vezes não tem patrimônio relevante, mas tem questões que vão gerar uma eterna discussão. Eu vou ficar com o cachorro ou é você que vai ficar com o cachorro, né? Eu tô falando assim de forma, né? Tô até só dando um exemplo bobo. Mas se discute isso, né? Guarda de animais de estimação, que é normal, porque as pessoas se apegam, têm afeto àquele animal. Então, são coisas que poderiam ser dirimidas antes. Enquanto está todo mundo bem, enquanto ainda não existe esse sentimento, né, Raul, de mágoa, de ressentimento. Então, acho que essa é uma grande vantagem também, fazer esse acordo num momento que está todo mundo em paz, tranquilo, fazer de uma forma racional, né? Então, quais são as principais consequências, na sua opinião, em não se fazer o pacto antinupcial? A principal consequência é não ter esse conhecimento que a gente está falando agora, né? Não entender como é que outros regimes e outras cláusulas seriam importantes, e aí cair na regra geral. Se a gente não escolhe, a lei escolhe. O regime legal é da comunhão parcial de bens. E aí não vão existir essas cláusulas existenciais. Num futuro divórcio, se acontecer, muitas coisas vão ser discutidas, inclusive essa questão de convívio, seja de animais, seja dos próprios filhos, podem já estar pré-fixadas, né? Em caso de divórcio, como é que vai ser esse convívio, a questão da guarda. Apesar de poder ser alterado, elas podem estar pré-fixadas ali em comum acordo. Então, se é unilateral, se é compartilhada, isso, como é que não é. Enfim. Doutora, uma outra questão que é bastante interessante, eu creio que as pessoas gostariam de saber, depois de feito e registrado o pacto antinupcial, esse documento pode ser alterado? Perfeito. O pacto antinupcial ele pode ser alterado, né? Agora tem uma observação importante. Quando a gente escolhe o regime de bens, a gente está falando de uma parte do pacto antinupcial. Sim.
Ele pode versar só sobre regime de bens ou também sobre outras coisas. Quando a gente escolhe o regime de bens e casa, esse regime de bens ele só vai poder ser alterado a partir de uma ação judicial. A gente precisa mostrar para o juiz o motivo de querer alterar, para de repente está provando que a gente não quer prejudicar nenhum terceiro, né? E aí a gente pode alterar mediante uma ação judicial. Ou seja, ele só é alterável naquilo que não diz respeito ao regime de bens. Isso. Não A que diz princípio. respeito, pode alterar mediante escritura pública, assim como foi feito, pode ser alterado também sem problema. E qual é o procedimento que se deve adotar para elaborar o pacto antinupcial? Porque hoje as pessoas sabem que é só procurar um cartório de casamento para casar. Mas o pacto é feito no mesmo cartório? Como é que é isso? Como é que é o procedimento para se fazer o pacto? Olha, via de regra, você pode procurar direto um cartório de notas para ele registrar ali, fazer uma escritura pública, dizendo que o desejo de vocês é optar por um outro regime. Acontece que, como a gente estava conversando, o maior benefício do pacto antinupcial é ter esse conhecimento dos regimes de bens e todas essas especificidades. Então, é muito importante que você consulte um advogado antes, para que ele esclareça tudo isso. E se você consultar um advogado, ele já vai levar ao cartório de notas uma minuta do seu pacto, Sim, com perfeito. todas as cláusulas, tudo direitinho. Vocês vão levar ao cartório de notas, vai existir uma escritura pública e essa escritura pública tem que ser levada ao cartório de registro civil, onde vocês estão fazendo a habilitação para o casamento. Aí lá é que ele vai ser apresentado ao registro e averbado no casamento. Perfeito. E depois disso, Raul, ainda é muito importante que levem ao cartório de imóveis. Sim. Né? Esse pacto, para ele ter eficácia perante a terceiros, ele tem que estar registrado num cartório de imóveis, seja da sua comarca, ou se você não tiver imóvel nenhuma da sua comarca, se você tiver algum imóvel em outra localidade, ele também tem que ser averbado lá. Ah, perfeito. Doutora, eu agradeço a sua entrevista, eu achei o tema extremamente esclarecedor. Espero que a senhora volte para a gente Eu que agradeço. conversar sobre outros assuntos de direito de família, que sempre é muito importante e é um direito que está sempre em pauta, né? Porque sempre existe contendas, sempre existe divergências e muitas ações judiciais em torno disso. Né? Exatamente. Então, eu acho que é um tema que sempre está em pauta, rende muita discussão. Com Eu certeza, agradeço né? e espero que a senhora volte outras vezes. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigada.